Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 12. Vamos ao texto. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Amados irmãos, eu quero iniciar essa reflexão com um provérbio chinês que fala sobre a raiva, onde ele diz: se você for paciente em um momento de raiva, evitará 100 dias de tristeza. Sim, porque é muito perigoso nós tomarmos atitudes em meio à raiva. Aliás, nós precisamos controlar as nossas emoções, não tomar determinadas atitudes, nem quando estamos furiosos, com muita raiva, nem também quando estamos muito alegres. As emoções podem nos enganar. Para nós entendermos o contexto, você conhece essa história. Moisés é colocado em um cesto, em um local estratégico para que a filha de Faraó o note. Ele é adotado. Mas tem um detalhe muito importante. O versículo 10 diz: e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou por seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. O texto bíblico não retrata mais nada sobre a adolescência de Moisés, mas nós vemos que do versículo 10 para o versículo 11 há um salto na história, na biografia de Moisés. Porque o versículo começa dizendo: e acontecendo naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E esse versículo 11 é carregado de muita informação, porque no versículo 10 nós vemos apenas um menino que foi adotado pela filha de Faraó, um menino que cresceu dentro do palácio, em uma realidade totalmente diferente. Vamos dizer que os muros do palácio o privou de conhecer a realidade que havia lá fora. Porém, o versículo 11 traz algo muito importante, que agora Moisés não era mais um menino. Vai dizer a palavra que Moisés, naqueles dias, já era um homem. E o homem, ele é diferente da criança, não pela estatura, mas sim pela capacidade que ele tem de assumir responsabilidade. Hoje nós vemos homens que são grandes em estatura, na sua idade, porém são incapazes de assumir responsabilidade. E aqui nós vemos algo importante, porque Moisés já era um homem até mesmo na forma de perceber o mundo. Ele vai passear agora fora do palácio. E quando a gente cresce, quando a gente amadurece, a vida começa a nos apresentar outras perspectivas. Moisés agora começa a ver que fora do palácio, fora da segurança real egípcia, havia sofrimento, havia dor, havia exploração. E o pior, ele vê que as vítimas dessa exploração são seus irmãos, como diz o versículo 11 final, homem de seus irmãos. E agora, aquele Moisés, que não era mais um menino, é um homem, que também precisa saber lidar com as suas emoções. E ele não lida muito bem com isso. E aqui está o grande ponto da palavra de hoje. Este texto revela um homem movido pela indignação diante da injustiça. E aí, muitos vão dizer: mas Vinícius, a intenção de Moisés era boa sim, mas cuidado com as intenções. Cuidado, as intenções podem nos levar a cometer muitos erros. A indignação da injustiça de Moisés era algo plausível, era algo louvável, mas também aqui nós vemos alguém tentando resolver um problema com as próprias mãos. E o pior, no tempo errado e de forma errada. E esse é o problema, quando o homem não consegue mais discernir as suas emoções
e mesmo no ímpeto de fazer justiça, enfia os pés pelas mãos. E aí ele acaba cometendo um assassinato. Acho interessante porque ele enterra aquele corpo na areia. Eu acho tão poético isso, enterrar algo na areia. De modo que, quando nós visitamos dunas, inclusive aqui no Brasil, nós temos dunas, Maceió nós temos dunas, Maranhão nós temos dunas. Determinadas partes do deserto você precisa ir com um guia, porque não tem como você se localizar. As dunas não é um ponto seguro para você se localizar, porque aquelas dunas, com o passar do tempo, do vento, elas vão migrando, vão mudando a paisagem. Então, ora, você pode estar vendo uma duna às 10 da manhã e às 5 da tarde elas não existirem mais, sem falar das tempestades que há de areia no deserto. O lugar péssimo que Moisés escolheu para esconder esse corpo, na areia. Não dá para construir algo na areia. Não dá, porque a areia é fraca, a areia é inconstante. Ali representa um homem com as suas emoções fragilizadas. Há momentos em que a dor, a injustiça, a raiva, a frustração, amados, podem nos empurrar para decisões precipitadas. Veja, Moisés tinha um chamado de Deus, mas ainda não estava preparado para cumprir esse chamado de forma correta. E aqui é importante, pois nem toda motivação certa produz atitudes certas. Eu entendo que às vezes a sua intenção é certa, mas cuidado com a atitude. Lembra de Uzá, que tocou na arca? Hoje, lendo o texto, a gente entende, nossa, mas ele teve um senso de preservação, de cuidado. Mas Deus não te chamou para realizar boas intenções. O Senhor te chamou para ser obediente. Às vezes nós queremos resolver rápido, responder no impulso, agir sem direção, tomar controle da situação sem esperar Deus. Mas esse texto mostra que ações impulsivas podem gerar consequências profundas. Veja que depois deste episódio, Moisés foge para o deserto. Aquilo que ele havia enterrado na areia, confidenciado na areia, não foi capaz de esconder tamanho erro. A areia não conseguiu esconder tamanho erro. Por isso Moisés foge para o deserto. E lá ele passa anos sendo tratado por Deus antes de voltar ao Egito. O interessante aqui é que Deus não descartou Moisés por causa do erro dele. Deus ainda tinha propósito. O deserto não é o fim. Pelo contrário, na vida de Moisés, o deserto foi preparação. Agora, de que forma eu posso aplicar esse versículo no meu dia? Vamos lá, antes de agir, vamos orar. Vamos esperar a direção. Torno a dizer, o sentimento, a revolta, a vontade de ver a justiça acontecer no seu coração, eu entendo. Quando se está passando por uma injustiça, esses sentimentos vêm de forma impetuosa. Mas vamos esperar a direção de Deus? Vamos buscar controle à reação emocional? Vamos procurar não transformar indignação em precipitação. Ele estava indignado, mas ele foi precipitado na ação dele. Amados, existem batalhas que não serão vencidas pela força da carne, mas pela maturidade espiritual. Ali Moisés já era um homem e ele precisava aprender a ter maturidade espiritual. Ele nem imaginava que dali em diante grandes seriam os desafios que iriam exigir dele maturidade espiritual, porque logo depois ele estaria diante de Faraó. E Faraó com o coração endurecido. Faraó que estava cometendo injustiça e que continuaria a ser injusto. Mas Deus estava tratando aquele coração. Provérbios 16, versículo 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Cuidado! É melhor você governar a si mesmo do que criar uma guerra onde você está.
agir dentro do tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Moisés tinha um propósito e Deus estava o preparando para isso. Deus pode usar até os desertos que nascem dos nossos erros, amados, para nos transformar em quem fomos chamados para ser. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia e queremos, Senhor, submeter tudo a Ti. E com isso submeter as nossas emoções, os nossos descontroles, aquilo, ó Deus, que faz com que esqueçamos para que nós fomos chamados. Senhor, cuida do nosso coração, não nos deixe tomar atitudes impensadas. Pelo contrário, que possamos nos lembrar que há um Deus que nos ouve, que pode não nos responder como queremos, mas certamente nos ouve. Um Deus que cura o nosso coração, um Deus que utiliza das circunstâncias para nos ensinar. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.